E aí pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa matemática B, não é? Nossa matemática B, agora a gente vai passar para o novo ramo da nossa geometria, tá certo? Nossa geometria espacial, ela se encerrou lá em equação de circunferência, tá? Que são pontos importantes que vocês precisam aprender para outros vestibulares tradicionais. E vamos dar início agora à nossa geometria espacial. Vamos sair daquela questão da geometria plana, tá? E vamos trabalhar nossa geometria espacial, ou melhor, nós vamos estudar as características de figuras espaciais, tá bom? Figuras que têm mais de um plano, ou figuras que estão contidas em mais de um plano, tá? No nosso caso, nós podemos colocar essas figuras em 2 ou mais planos, né? Até num terceiro plano, ou melhor, nós vamos chamar de figuras espaciais. Só que para você entender isso, nós precisamos primeiramente entender como funciona, tá? O desenho e a constituição dessa figura geométrica. Professor, como assim? Como entender? Primeiramente, você vai ter que entender 3 pontos muito importantes, 3 elementos muito importantes da geometria. Quem são eles? Que todos nós já conhecemos, que é o plano, a reta, não é? E o ponto. A junção, né? A junção de vários pontos, você consegue gerar essa figura geométrica. Mas para que eu possa gerar essa figura geométrica, esses pontos precisam originar retas e planos, tá? Para ser mais específico, esses pontos, se você juntar esses pontos, você vai gerar elementos planos, tá? E quando essas retas que passam por esses pontos saem de planos para planos diferentes, você gera figuras espaciais, tá bom? Então, primeiramente, antes de nós começarmos nossa geometria espacial, nós vamos dar uma pequena introduzida nessa parte, né, que ela é muito fundamental. Ela é bem fundamental para que você possa entender a colocação da reta, do plano, dos pontos, a colocação dessa reta em um plano, como ela se comporta, quais são as definições para essa reta, como ela se comporta quando ela cruza com outra reta, tá bom? Para que ela possa gerar essa figura geométrica, ok? Primeiramente, para que você possa definir uma reta, tá? Você precisa de no mínimo 2 pontos distintos, tá? O ponto ele vai ser representado por uma letra maiúscula, tá certo? Você pode perceber que é esse pequeno detalhe aqui que eu coloco no quadro. Tá bom? Essa bolinha azul, essa bolinha preta. Quando você tem 2 pontos distintos, o que acontece? Se eu tenho um ponto e eu tenho outros pontos, se eu pegar pontos distintos, de 2 em 2, eu consigo gerar retas. Como assim, professor? Eu consigo gerar retas. Se eu fizer a ligação do ponto A com o ponto B, eu posso constituir uma reta. Ou se eu fizer uma ligação do A com o C, eu também consigo constituir uma reta, tá bom? Ou melhor, eu consigo definir uma reta com no mínimo 2 pontos, o quê? São 2 pontos distintos, tá bom? Para que você possa constituir uma reta com mais de 2 pontos, eles precisam ser colineares, tá? Ou melhor, se eu tenho um quarto ponto aqui, para que eu possa definir uma reta com esses 3 pontos, eles precisam ser colineares. Eles precisam estar praticamente na mesma linha. Bom, você pode observar que eles precisam estar na mesma linha. Mas, se eu pegar 2 pontos distintos, eu consigo gerar uma reta. Eles não precisam ser colineares. Tá bom? O ponto A com o meu ponto C, eu consigo gerar uma reta, independente de onde eu colocar esse ponto C. Ok? No caso do nosso plano, eu consigo determinar um plano com 3 pontos também não colineares, tá? Ou melhor, se eu colocar um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá? Distintos, eu consigo definir o meu plano, que eu vou chamar de plano alfa. Geralmente nós classificamos os planos identificando ele com letras ou símbolos do alfabeto minúsculo grego, tá bom? Então, você vai utilizar o alfa, o beta, o gama, tá bom? Bom, você pode observar que aqui eu tenho uma reta, ela é definida por 2 pontos, no caso o ponto A e o ponto B, tá bom?
eu tenho um plano. Esse plano aqui é definido pelo ponto A, B e C, que não são colineares. Eles não estão na mesma linha, tá bom? Porque se eu coloco esses pontos colinearmente, eles vão definir uma reta, tá? E não um plano. Então tá aqui, olha. 2 pontos distintos definem uma reta, qualquer 2 pontos. 3 pontos distintos não colineares definem um plano. Professor, um ponto, um único ponto, o ponto P, consegue definir uma reta? Não. Eu não consigo definir uma reta com um único ponto. Por quê, professor? Porque, na verdade, por esse ponto aqui, pode-se passar infinitas retas. Bom? Ou melhor, a reta R, a reta S, a reta T. Por esse único ponto, eu posso passar infinitas retas. Então, ele não define uma única reta. Tá bom? Bom, em falando de retas e planos, nós vamos fazer uma colocação e uma comparação, tá bom? Já que eu consigo definir um plano, uma reta e um ponto, primeiramente, o que você vai fazer? Nós vamos comparar aqui retas em um plano. Por quê, professor? Porque o princípio, a parte fundamental da figura espacial é quando essas retas, elas vão gerando planos, tá bom? Quando eu vou ligando os pontos, gerando retas, a ligação dessas retas geram planos e planos, certo? Lógico, eu não vou gerar apenas um plano. Por que, professor, não vou gerar apenas um plano? Porque nosso caso aqui é nossa geometria espacial. Então, o interessante é que nós trabalhemos com mais de um plano. Bom, por exemplo, uma figura espacial, ela é desse estilo. Tá aqui, ó. Tem um cubo, né? Se eu for desenhar um cubo, você pode observar que esse cubo, ele tem vários planos. Se você observar, esse cubo aqui, ele é formado por algumas faces. Cada uma dessas faces é constituída por um plano, tá? Ou melhor, se você observar, eu tenho 2, 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces, tá bom? Nesse cubo. Então, eu tenho 6 planos distintos. Esses 6 planos distintos são formados por retas. Ó, você pode perceber que são formados por retas. E essas retas nem sempre estão no mesmo plano, tá bom? Então, você precisa entender como que você vai colocar essas retas, como que você vai classificá-las, tá? Aqui eu tenho retas paralelas. Aqui eu tenho retas ortogonais, aqui eu tenho retas reversas, tá? Aqui eu tenho retas transversais, tá bom? Ou melhor, eu tenho retas transversais que também são constituídas ou também são classificadas como perpendiculares, porque elas formam um ângulo de 90 graus. Professor, eu consigo formar figuras espaciais com retas que formam ângulos menores que 90 graus? Consegue, com certeza, tá? Com ângulos maiores ou menores que 90 graus, tá bom? Bom, vamos classificar essas retas? Você vai entender melhor quando eu for começar a classificar e a gente vai lançar isso no nosso conteúdo. Bom, retas e planos. Aqui nós temos retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um único ponto. Bom, lógico, para que essas retas se cruzem mais de um ponto, elas precisam ser paralelas, tá? Então, você pode observar que quando essas duas retas se cruzam em um único ponto, elas são classificadas como concorrentes, tá? Ou melhor, elas formam ângulos menores ou maiores que 90 graus. Nesse caso, vai formar ângulos agudos e ângulos obtusos, tá? Então, você pode perceber que elas são concorrentes. São ângulos diferentes de 90 graus, ou melhor, são ângulos maiores ou menores que 90 graus, tá bom? Bom, essa mesma reta concorrente, eu posso classificá-la como uma reta perpendicular, ou retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? Então, nós podemos classificá-las como perpendiculares.
ok? Lembrando que essas retas precisam estar contidas no mesmo plano, lógico. Elas estão contidas aqui em um único plano, elas não vazam esse plano, elas estão tipo que deitadas em cima de uma superfície, tá bom? Aqui nós temos retas paralelas, bom, mas você precisa entender o que são retas paralelas. Nós temos dois casos de paralelismo entre retas, em um plano só. São os paralelos distintos. O que são distintos? São retas paralelas que não têm nenhum ponto em comum, tá? Elas são paralelas e o ângulo entre elas é igual a zero. Ou melhor, elas não formam um ângulo entre si. Elas estão contidas no mesmo plano e elas não têm nenhum ponto em comum. Elas não possuem pontos em comum. Ou melhor, são retas paralelas distintas. Muito importante. E as retas paralelas coincidentes. Se eu for desenhar para você aqui, eu tenho uma reta em cima da outra. A reta R e a reta S, elas estão uma contida em cima da outra. Ou melhor, todos os seus pontos são coincidentes. Todos os seus pontos são coincidentes, tá? Se elas são paralelas, coincidentes, então todos os pontos que estão aqui também são coincidentes, tá? Os infinitos pontos que eu tenho. Professor, tem uma característica para definir se elas são paralelas e coincidentes? Tem uma característica muito importante. Se eu tiver no mínimo dois pontos, tá, comuns nessas duas retas, tá bom? Elas são paralelas e coincidentes. Quando eu tenho só um, elas são concorrentes, tá? Quando eu tenho dois, elas já são paralelas e coincidentes. E, por consequência, se eu tenho dois e elas são coincidentes, automaticamente todos os pontos contidos nelas também são coincidentes. Tá bom? Bom, e nós temos aqui o caso de retas, só que em planos diferentes. Quando uma reta ela passa de um plano para o outro, ela já forma o quê? Ela já está contida em planos diferentes. Tá bom? Então, por exemplo, se uma reta corta a outra, tá? Só que uma delas vaza para outro plano, elas cortam um plano, elas são retas reversas. Tá? Lembrem-se, elas são retas reversas. Ok? Elas podem conter características de retas concorrentes, mas são classificadas como retas reversas. Por quê, professor? Porque estão em planos diferentes. Tá bom? Por exemplo, você pode observar que essa figura geométrica aqui, ela é formada por várias retas. Tá bom? Preste bastante atenção. Se eu for pintar, tá aqui, ó. Esse cubo ele é formado por vários pontos, principalmente pelos pontos das extremidades, tá? Esses pontos eles definem retas, tá? Aqui eu tenho retas o quê? Eu tenho retas perpendiculares, mas também tenho retas ortogonais, viu? Por exemplo, quando o ângulo é igual a 90 graus, se essas duas retas elas estão em planos diferentes e o ângulo é 90 graus, então a reta S e a reta T são ortogonais. Nós temos uma definição muito clara para isso. Então, a reta R e a reta T, elas são ortogonais. Ou melhor, o que são retas ortogonais? Além de elas serem retas reversas, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá bom? Tem essa diferença. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta R, reta S, reta T. Aqui eu tenho a reta U, essa reta na vertical. Você pode observar que a reta R e a reta S, elas são o quê? Perpendiculares. Elas são reversas? Será que essas retas são reversas em si? Dê uma olhadinha. Você pode observar, olha, que essas retas, elas estão contidas nesse mesmo plano aqui, no plano da frente. Tá bom?
Então, elas não são retas reversas. Ok? Por quê? Porque não estão em planos diferentes. Tá certo? A reta R e a reta S, elas são o quê? Elas são perpendiculares. Tá certo? Bom, pessoal, eu volto com vocês no próximo quadro para que a gente possa entender melhor como responder as questões em relação às classificações dessas retas. Tá certo? Um forte abraço. Volto já já, viu? Só um minutinho. Bom, pessoal, voltamos, né? Voltamos agora com a nossa questão, nosso exercício, tá? Para que a gente possa entender melhor essa nossa aula 25 e 26, tá bom? Preste bastante atenção nas definições, tá certo? Às vezes, por alguma definição que parece muito com outra, você pode errar uma questão, tá bom? Bom, primeira questão, página 140, tá? Lá na nossa página 140, primeira questão. Lógico, você observou que são questões teóricas, para você definir qual é a correta, qual é a certa, se é verdadeiro, se é falso, tá? Bom, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: assinale a alternativa correta. 2 pontos determinam uma reta, né? 2 pontos determinam uma reta. 3 pontos distintos determinam um plano. Ok. 3 pontos distintos determinam um plano. Tá bom? 2 retas determinam um plano. 2 retas distintas determinam um plano. 2 retas concorrentes determinam um plano. O cara fica pensando, poxa, o que está certo, o que está errado? Né? Primeira questão, letra A. 2 pontos determinam uma reta. Tá? Ele quer que você assinale a alternativa correta. Para determinar essa reta aqui, 2 pontos precisam ser distintos. O que são pontos distintos? São pontos separados. Pontos coincidentes não definem uma reta. Tá? Então, a letra A está errada. Letra B. 3 pontos distintos determinam um plano. Tá? Distintos e não colineares. Então, como ele não citou, se eu colocar 3 pontos colineares, eles não determinam esse plano. Então, a letra B está errada. Olha como isso faz a gente parar, né, para pensar. Então, são certos termos que você precisa prestar atenção. Letra C. 2 retas determinam um plano. Tá? Para você fazer ideia, nem sempre 2 retas determinam um plano. Nem sempre. Tá? Então, o que acontece? Se eu tiver 2 retas coincidentes ou 2 retas reversas, elas não definem um plano. Tá? Então, a questão aqui ela está incompleta, ela se torna errada. 2 retas distintas determinam um plano. Também não. Tá? 2 retas concorrentes determinam um plano. Tá? Ó, você pode perceber que a letra C está errada por quê? Porque ele fala de 2 retas quaisquer. Tem casos onde 2 retas não determinam, então ele está generalizando. A letra C está errada. Letra D, 2 retas distintas. Tá? Distintas, ele ainda continua generalizando. Resumindo, o que acontece? Eu não defino esse plano. Eu só vou conseguir definir um plano se eu tenho 2 retas paralelas ou 2 retas concorrentes. Tá bom? Então, a nossa única alternativa correta aqui é a letra E. Porque é a única que contém os termos corretos. 2 retas concorrentes determinam um plano. Tá? Você pode observar que as retas concorrentes determinam esse plano. Mas, por exemplo, qualquer tipo de reta não define um plano. Retas reversas não definem plano. Tá bom? Então, o que acontece? Nem sempre eu posso generalizar. Então, a nossa letra certa aqui é a letra E. Ok? Bom, segunda questão fala o seguinte. Se 2 retas não têm um ponto em comum, então elas são paralelas. Preste atenção. Se 2 retas não têm
um ponto em comum, tá? Então, elas são paralelas, tá certo? Bom, elas sempre vão ser paralelas? Sempre serão paralelas se elas não têm um ponto em comum? Nem? Não. Elas podem ser reversas, tá? Então, eu não posso dizer que elas são paralelas, tá bom? Se duas retas têm um ponto em comum, então elas são concorrentes. E aí? Elas sempre vão ser concorrentes? Não. Aí já é o pensamento contrário. Se duas retas têm um ponto em comum, então elas são concorrentes? Então, elas são apenas concorrentes? Não. Elas podem ser reversas, elas podem ser ortogonais. Tá bom? Automaticamente, se ela é concorrente, você já subentende que ela é perpendicular. Mas ela também pode ser reversa. Tá bom? Então, não está correto. Se duas retas são paralelas distintas, então elas não têm um ponto em comum. Tá? Então, você pode observar que a terceira está correta. Inclusive, a terceira, ela já rebate a primeira. A primeira fala, se duas retas não têm um ponto em comum, então elas são paralelas. Gente, retas paralelas podem ter pontos em comum, que são as retas paralelas coincidentes. Elas têm ponto em comum. Então, a primeira afirmação ela já está errada, não é? Não é necessário que elas não tenham um ponto em comum para serem paralelas. Tá bom? Então, a nossa única alternativa aqui, a nossa única afirmação é a terceira. Então, nossa letra correta é a letra B. Tá bom? Bom, nossa quarta questão. Eu vou responder a quarta, depois a gente passa para a quinta, ok? Quarta questão fala o seguinte. É de afirmações, verdadeiro ou falso. Se duas retas formam um ângulo reto, então elas são perpendiculares, tá certo? Quer dizer que duas retas que formam um ângulo de 90 graus são apenas perpendiculares? Não. Preste bem atenção. Elas nem sempre vão ser só perpendiculares, elas podem ser o quê? Ortogonais. Retas perpendiculares pertencem ao mesmo plano. Já as retas ortogonais, cada uma está em um plano. A reta S está em um plano, a reta T ela passa para outro plano. Então, elas são ortogonais. Então, nem sempre elas serão simplesmente perpendiculares, tá? Então, a primeira é falsa. Segunda, se duas retas reversas formam um ângulo reto, então elas são ortogonais, tá certo? Se elas são reversas, ou melhor, planos diferentes, e formam um ângulo de 90 graus, então elas também são ortogonais, tá certo? Corretíssimo. Elas são reversas e ortogonais. É a mesma coisa que você falar aqui, que essas retas aqui, elas são concorrentes, essas aqui também são concorrentes, mas elas são concorrentes e perpendiculares, porque elas formam um ângulo de 90 graus. Então, essas aqui são apenas concorrentes. Essas aqui são concorrentes e perpendiculares, tá bom? Essas aqui, olha, a reta R e reta RS são reversas. Agora, a reta T e reta S são reversas e ortogonais, tá bom? Então, a segunda está correta. Se duas retas são perpendiculares, então elas são concorrentes. Com certeza, não é? Se elas são perpendiculares, automaticamente elas são concorrentes. Bom, elas têm um ponto em comum. Elas são as duas concorrentes. Então, a terceira também está correta. Se na quarta questão a segunda e a terceira são verdadeiras, então nossa alternativa correta é a letra D. D de dado. Tá bom? E a nossa quinta questão, ela tem um desenho, lógico, eu fiz um desenhozinho aqui para vocês mais ou menos. É uma planta de uma casa, né? Um esboço de uma casa. Você pode observar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 retas.
Lógico. Tem retas reversas, tem retas ortogonais, né? Bom, olha o que a questão fala. O galpão da figura a seguir está no prumo e a cumeira está bem no meio da parede, né? A cumeira, na verdade, é essa parte superior, tá bom? Bom, aí fala o seguinte: das retas assinaladas, podemos afirmar que a reta T e a reta U são reversas? Vamos analisar. A reta T e a reta U são reversas? Sim ou não? Sim. A reta T está no plano, ó, nesse plano aqui, ó. A reta T, ela está nesse plano. E a reta U está num plano lá atrás, olha. Pertence a esse plano aqui de trás. Então, elas são reversas, tá? E elas são totalmente reversas. Então, tá certo. T e U são reversas, ok? Bom, reta S e U são reversas? S e U são reversas? Não. Porque elas estão nesse plano aqui, ó. Nesse plano, ó. Elas pertencem a esse plano. Certo? Elas são aqui paralelas distintas. Tá? A reta T e U são concorrentes? T e U são concorrentes? Não. Porque elas não estão no mesmo plano. Tá? Para ser concorrente, precisa estar no mesmo plano. Então, é impossível, porque elas são reversas. Letra D. A reta S e a reta R são concorrentes? Não. Por que não são concorrentes? Porque precisam estar no mesmo plano. A reta S e a reta R estão em planos distintos. Letra E. A reta T e a reta U são perpendiculares. Essa é a pior de todas, né? Para ser perpendicular, ela tem que estar no mesmo plano e tem que formar um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, nossa única alternativa aqui correta é a letra A. Tá? A reta T e a reta U são reversas. Elas pertencem a planos diferentes e formam entre si um ângulo diferente de 90 graus. Tá bom, pessoal? Bom, galera, vamos ficar por aqui, tá? Vou finalizar nossa aula por aqui. Resolvemos praticamente todas as questões dessa aula, tá bom? Um forte abraço para todos. Estudem, façam as atividades mínimas e complementares, tá certo? E até a próxima aula, viu? Um forte abraço. Valeu!